Olá, gente, tudo bom? Estou aqui novamente do canal Estude e Passe para trazer mais o conteúdo de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre morfologia, uma área super importante da gramática e que te ajuda a compreender também a morfossintaxe. Assista essa aula até o final e tenho certeza que você terá mais um conteúdo produtivo de língua portuguesa. Antes de explicar sobre morfologia, é importante que você saiba o conceito da palavra. Morfologia é uma palavra grega que vem de morfe, que é forma, e logia é estudo, ou seja, é estudo da forma. Mas estudo da forma de quê? Morfologia pode ser estudo da forma de qualquer coisa. Como estamos lidando com língua portuguesa, com gramática, nós temos o estudo das formas das palavras. Dentro de morfologia, nós temos o que chamamos de estrutura das palavras. Então, as palavras elas vão ter os radicais, os afixos, que temos os sufixos e os prefixos. Para que você forme palavras, você precisa ter esse conhecimento internalizado dos sufixos e os prefixos e também os radicais que nós temos na nossa língua. Veja só o exemplo desta palavra, infelizmente. Infelizmente tem uma estrutura que nós podemos classificar assim. Feliz é o radical, veja, radical quando eu falo é aquela parte principal, aí, um núcleozinho da palavra. In é um prefixo de negação, que dá a ideia de negação. E mente é um sufixo formador de advérbio. Quando eu instalo esse sufixo mente na palavra, eu estou colocando ela como um advérbio. Então veja que se eu tivesse somente a palavra feliz, eu teria aí um adjetivo, não é verdade? A classe de palavras dele seria adjetivo. Mas como eu acrescentei o sufixo mente, eu modifiquei a classe de palavras. Então, o que era um adjetivo passou a ser um advérbio. Ele mudou a classe de palavras por causa desse sufixo, tá? E o prefixo, ele mudou o significado. Se eu disser assim que eu estou feliz e que eu estou infeliz, é a mesma coisa? Não é. Pode até ter o mesmo teor, mas o significado não. O significado mudou, porque eu passei de feliz para não feliz, que é o que a palavra infeliz quer dizer. Então, gente, o processo de formação de palavras é isso. Ele vai estudar todos os sufixos e prefixos, os afixos, né, no caso, né, os radicais, essa formação das palavras. Só que aí, quando eu estudo, né, os sufixos, os prefixos, nós temos aí os sufixos, que são os formadores, né, de palavras novas, que modificam aí as classes de palavras, e temos os prefixos que modificam os significados. Eles são bem limitados na língua portuguesa e eles fazem com que nós formemos um número ilimitado de palavras. Por exemplo, veja essa palavra, sofredor. O radical dessa palavra seria sofrer. Esse E depois do R, gente, é uma vogal temática, tá? Que serve para ligar o radical ao seu sufixo, tá? Que no caso aí é o dor. Mas quando eu coloco dor, eu tô acrescentando, né, um sufixo que é formador de adjetivo, dor. Sofrer, sofrer, que seria um verbo, passou a ser sofredor. Ou seja, de verbo passou para adjetivo. Esse sufixo dor me permitiu formar um adjetivo a partir de um verbo. Sofrer, o verbo sofrer veio sofredor. Então veja que o processo de formação de palavras é primário à classe de palavras. E antes de falarmos ainda da classe de palavras, nós temos o processo de formação. Eu falei da estrutura das palavras. Aí a estrutura das palavras também temos o processo de formação de palavras. O processo de formação de palavras também temos a derivação, a composição, que são os processos principais que nós usamos o tempo todo na língua. Então veja, nós temos aí uma palavra que eu já citei, que é infelizmente. Nós usamos uma
derivação. Nesse caso, uma derivação prefixal e sufixal, porque eu utilizei um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo na minha formação de palavras. Então, nós chamamos isso de derivação prefixal e sufixal. Temos também a derivação só prefixal e a derivação só sufixal e a derivação parasintética. Quando eu tenho uma palavra que eu não posso usar sem os dois afixos, que é prefixo e sufixo, nós chamamos de derivação parasintética. Veja então esse exemplo. Anoiteceu. Eu posso falar à noite? Não, né? Posso falar anoiteceu? Também não. Então, eu preciso ao mesmo tempo dos dois afixos, tanto prefixo quanto sufixo. Estamos aí diante de um processo de derivação parasintética, tá? Então, esses são os processos de derivação. E a composição? Nós temos aí a composição, que são as palavras compostas, ou seja, aquelas palavras que não perdem, que são justapostas, que são colocadas lado a lado para que se formem as palavras. Elas são palavras independentes, mas que juntas podem formar uma nova palavra. Então, veja essas composições aí, ó. Guarda-chuva, girassol, guarda-sol, guarda-roupa. Tá vendo? São palavras que são justapostas, ou seja, colocadas uma ao lado da outra, e eu não preciso de perder nenhum elemento aí da palavra, nenhum fonema, nenhuma letra. Ela é justaposta. Então, esse é o processo de formação de palavras composição, tá? No caso aí temos o justaposição e o aglutinação. E agora eu quero falar sobre as classes de palavras. Tendo aí a estrutura das palavras, eu já posso agora classificar as palavras, né? Conforme a sua estrutura. Então, quando nós falamos em morfologia, em classes de palavras, nós temos 10 na língua portuguesa. Vamos aí relembrar cada uma delas? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Essas são as que variam, aquelas que flexionam, ou seja, podem ir por plural, pro feminino, tá? São chamadas as variáveis. Já as invariáveis são advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, essas são as 10 classes de palavras que nós temos na língua portuguesa. E para que você entenda sobre a morfossintaxe, é importante que você compreenda em qual classe de palavra cada palavra vai se encaixar. Como eu disse já no início dessa aula, cada palavra ela está sim em uma dessas classes. Se você fala mesa, é uma palavra que designa alguma coisa, né? Mesa é o nome de um objeto. Então, nós estamos diante de um substantivo. Se eu falo mesa grande, aí eu já utilizei um substantivo, que é a palavra mesa, que serve para designar, para nomear, e utilizo grande para modificar, para qualificar. Qual é a classe de palavras que qualifica? Adjetivo. Então, eu usei aí um substantivo, que é nome, e qualifiquei esse substantivo, ou seja, usei um adjetivo. Veja que todas as palavras da língua estão dentro de uma dessas classes de palavras, ok? Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre morfologia. Claro que o assunto é muito mais amplo que isso. O que nós fazemos aqui é dar um pontapé inicial aí no seu estudo. Se você tem alguma sugestão de aula, pode colocar aí nos comentários que a gente está de olho aí e sempre atento às necessidades aí dos nossos alunos virtuais. Muito obrigada por você ter assistido até agora. Fique com Deus e até a próxima aula.